transformar um desabafo numa histeria nacional, parece-me que também é uma medida daquilo que representa a capacidade que a sociedade tem de enfrentar quem aponta de uma forma desabrida a questão racial. Quando nós dizemos que Portugal é um país machista, não estamos a dizer que todos os homens são machistas. Eu não percebo, quando eu digo que Portugal é um país racista, porque é que as pessoas partem do pressuposto que estou a dizer que todos os portugueses são racistas. O racismo não é uma questão moral, é uma questão política. Quem diz que nós estamos a fomentar a construção de uma comunidade luso-africana que vai marchar sobre Lisboa, que se prepare, não é marchar sobre Lisboa. Esta comunidade vai exigir mais o seu lugar enquanto parte integrante da sociedade portuguesa. E se a PSP e as outras corporações policiais não tirarem ilações e não assumirem a responsabilidade, não atuarem em consequência, o que eles estão eles próprios a contribuir é, primeiro, que pessoas que estão na polícia, a gente que esteja dentro da polícia e que têm essas atitudes que são racistas, possam pensar que isso é aceitável. Há impunidade. Mas pior do que isso é as comunidades sentirem que não podem acreditar nas instituições. Esta recebia hoje às 14h09. Disse assim: filho da puta preto do caralho, eu e mais os camaradas nossos vamos descobrir onde tu moras e vou enfiar um pau a ferver pelo teu cu. Acima, cabrão. Macaco bomboilho. Eu e o João Patrocínios e Carlos Teles vamos fazer uma visita em breve. Vou a Sintra, vais ver. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Hoje começo pelo convidado, não pelo tema, porque de alguma forma o convidado é o tema. Mamadou Ba nasceu em 1974 no Senegal. Foi em Dakar que estudou língua e cultura portuguesa na Universidade de Cheikh Anta Diop. Tirou o curso de tradutor pela Universidade de Lisboa. É fundador da Associação Luso-Senegalesa, da Rede Antirracista de Portugal, da Diáspora Afrique e da Aliança das Pessoas Africanas e da Ascendência Africana na Europa. Foi, em representação de Portugal, membro efetivo do Conselho de Administração da Rede Europeia contra o Racismo. É dirigente do SOS Racismo e integra a coordenação da Plataforma de Afrodescendentes de Portugal. Está no Bloco de Esquerda desde a sua fundação. Apesar de ter passado uma semana a ser tratado como estrangeiro, tem nacionalidade portuguesa e tem filhos portugueses. Bosta e bófia, duas palavras bastaram para atirar Mamadou Ba para o centro de um furacão que atravessou o país. Sobre o contexto e o acerto da expressão usada falaremos aqui. Mas o mais interessante foram as reações. O nome de Mamadou espalhou-se pelas redes sociais, por editoriais, por programas da manhã. O discurso foi muito para lá da avaliação, da adequação destas expressões, quando preferidas por um dirigente político e associativo. Isso até eu critiquei. Hoje considero a minha crítica irrelevante e até desadequada perante quem usou esta expressão como pretexto para perder toda a vergonha. Mamadou Ba veio de outro país, é negro e é assessor parlamentar. Só lhe falta ser homossexual para ser o bingo do ódio que tomou conta do espaço público. E é por isso mesmo que neste podcast, apesar de algumas perguntas difíceis que farei, como faço sempre, deixo clara a minha solidariedade com Mamadou Ba. Não é uma solidariedade conjuntural perante o ódio, as ameaças e os insultos de que tem sido alvo. É uma solidariedade com a sua luta e com o seu papel num país que continua a viver na doce e absurda mentira de que não é racista. Se alguém tinha dúvidas, perdeu-as esta semana. Falaremos de algumas coisas que já tratámos com Cristina Roldão. Mas hoje, para além da análise do que aconteceu depois dos incidentes do bairro da Jamaica, quero aprofundar a necessidade da comunidade negra se auto-organizar. Em Portugal, só recentemente nasceram as primeiras associações de afrodescendentes com uma agenda claramente política e antirracista.
Associações que tentam que os negros passem a ser protagonistas com direito a uma narrativa onde não sejam sempre atores secundários, apenas promovidos a protagonistas dos tabloides que se dedicam ao crime. Ironicamente, o caso do bairro da Jamaica e a bosta da bófia de Mamadou Ba podem ter contribuído para que isso aconteça mais depressa. Obrigado, Mamadou Ba, por teres aceitado este meu convite e deixa-me fazer primeiro algumas perguntas sobre ti. Porquê é que revieste para Portugal, penso que há 22 anos, porquê é que vieste para Portugal? Eu vim a Portugal porque beneficiei de uma bolsa do Instituto de Camões no âmbito do meu mestrado para Línguas e Cultura Portuguesa da Universidade de Cheikh Anta Diop de Dakar. E vim e acabei por ficar, como quase todos da minha geração na altura. Nós tivemos uma vaga de estudantes senegaleses que vinham ao abrigo da cooperação bilateral entre Senegal e Portugal no âmbito do ensino superior, e acabei por ficar porque, entretanto, deixei de frequentar o curso de Língua e Cultura Portuguesa e dediquei-me à tradução. E optei por ficar, e também o meu próprio envolvimento no movimento associativo fez com que eu criasse mais ligações, mais laços e acabar por ficar em Portugal. Qual era a tua ligação a Portugal para teres feito para teres feito o curso de Língua e Cultura Portuguesa? Eu sou da zona sul do Senegal, que faz fronteira com a Guiné-Bissau. Portanto, Casamance. Da Casamance. E eu devia ter nascido na Guiné-Bissau, na verdade, porque o meu pai era correio do PAIGC. E portanto, o teu pai era guineense, não? Era senegalês? O meu pai é imigrante de Guiné-Conakry, no Senegal. Sim. Que era criado pelo meu tio-avô, que era um dos comandantes da zona norte, comandante militar da zona norte da Guiné-Conakry. Sim. Portanto, havia uma ligação efetiva entre, como se sabe, com o PAIGC e o regime da Guiné-Conakry. E o meu pai aproxima-se do PAIGC porque vivia com o tio. E entra na Guiné-Bissau e começa a fazer, portanto, basicamente era correio, portanto ia buscar mantimentos e outro tipo de produtos no Senegal e na Gâmbia em regime de contrabando, na verdade, na altura, porque o Senegal não prestava um apoio efetivo ao PAIGC. E nessa viagem o meu pai conhece a minha mãe no Senegal, que é por sua vez filha de imigrantes da Guiné-Conakry no Senegal. E acaba por nascer... Mas o teu pai não falava português, ou falava? Não, o meu pai fala crioulo da Guiné-Bissau. Fala crioulo da Guiné-Bissau. O teu percurso, apesar de tudo, em Portugal, não é exatamente o mesmo que a esmagadora maioria dos imigrantes e dos afrodescendentes. Claro. É um percurso um bocadinho diferente, tens consciência dessa... Absoluta. Apesar de tudo, fazes parte de uma elite africana. Claro, quando eu chego a Lisboa, eu encontro aqui alguns familiares meus, tios, primos, que tinham vindo como imigrantes normais, entre aspas. Mas eu cheguei aqui, não tive problemas de arranjar casa, porque tinha direito a uma residência universitária, portanto fazia parte de facto de uma elite. Mas também o meu percurso não começou aqui, porque eu era já dirigente estudantil no Senegal antes de vir para aqui. Portanto, acho que isso também explica um bocado depois o meu envolvimento no movimento associativo, porque quando acaba a minha bolsa, eu sinto necessidade de continuar a estudar, mas já não tinha a bolsa, portanto tinha que ir trabalhar nas obras. Aí descubro realmente a verdadeira face da condição de vida dos imigrantes em Portugal. Mas apesar dessa diferença, portanto, aliás, dás esse exemplo de quando trabalhaste nas obras, achas que tens condições para compreender, ainda se falarmos dos incidentes, do que aconteceu, já lá vamos, compreender o que vivem as pessoas do bairro da Jamaica? Ou seja, o que eu quero dizer com isto não tenderás a sobrevalorizar o que tens em comum com essas pessoas, que é a origem africana e a cor, e a dar menos atenção à questão social, porque esse é um debate difícil quando pensamos em bairros como o da Jamaica, mas outros. Os bairros da Jamaica até é menos, se quiseres, pluricolorido do que outros bairros. Se não tenderás a sobrevalorizar, por ser isso que tens em comum, a questão étnica, e a desvalorizar a questão do apartheid social, se quisermos. Eu costumo dizer que eu não sofro de nenhum sentimentalismo cromático, que o meu compromisso político não tem a ver apenas com o facto de eu ser negro, é porque eu conheço a realidade. Aliás, o meu compromisso político no antiracismo não tem a ver apenas da luta contra a opressão de que são vítimas os negros. Eu estou envolvido também na luta. O SOS Racismo é uma associação que luta contra o racismo
contra as comunidades ciganas. Nós sabemos que há uma ciganofobia estrutural muito mais, se calhar, diluída hoje, mas muito mais impregnada, profunda na sociedade portuguesa. Portanto, não é por eu ser negro que o grau de empatia ou não muda. Obviamente que ninguém pode fazer política sem subjetividade. Há uma certa subjetividade sempre na forma como nos posicionamos. Mas parece-me que não, porque eu próprio vivi na pele a condição em que nesse momento vivem a maior parte das pessoas que vivem nesses bairros, nomeadamente no Jamaica. Como trabalhador imigrante, nas obras, indocumentado. Tu foste indocumentado durante bastante tempo. Durante bastante tempo. Vamos então tirar o elefante da sala. O que é que quiseste dizer quando usaste a expressão a bosta da bófia? Eu agora que tenho uma oportunidade para falar sobre isso, acho que podemos falar sobre isso com alguma calma, fora deste araquiri todo que se criou. Contextualizar primeiro como surge o post. Este post surge na sequência de um outro post meu que eu fiz a denunciar 2 perfis de 2 agentes. A dizer que eu denunciei esses 2 perfis e que esses perfis desapareceram, mas que eu espero que as autoridades, e nesse caso a polícia, faça o seu trabalho. Porque, uma vez que eram perfis públicos, mesmo que não fossem, havia possibilidades e condições por parte do Estado de poder chegar a esses agentes e puni-los. Neste post, sou interpelado por várias pessoas a comentarem, e em que sou acusado de dar muito crédito às instituições, nomeadamente à polícia. Portanto, és criticado por um radical, vamos pôr a expressão assim. A dizer que estou a dar muito crédito às polícias que são racistas, e ao mesmo tempo estou a pedir à polícia para combater o racismo, que era uma incoerência, era um bocado, que era um vendedor de ilusões. E este debate-papo continua durante o dia inteiro. Entretanto, vou a Jamaica, tenho acesso às imagens do Hortêncio, chego à Assembleia da República, faço este post. Mas o que me parece... Mas qual era o significado específico da expressão a bosta da bosta? Se eu trocar a palavra bosta por horror, asneira ou os crimes da bófia, não me parece que isso tivesse levantado... Mas tu estavas a referir-te ao que a polícia tinha escrito? Obviamente, e só que não estavas a referir-te à polícia, é isso que... Eu não estava a qualificar a polícia ali. Estavas a qualificar o quê? A sua atuação. E não era apenas... Obviamente que aquela qualificação tinha a ver com o momento que eu tinha acabado de viver em relação à situação da Jamaica. E eu digo no post, no segundo post, matar alguém por ser negro ou cigano é uma bosta. E é mais do que uma bosta. E digo isso no post que eu publiquei. Eu não quero fazer aqui uma conversa moralista, até porque perdi um bocadinho, devo dizer-te, a paciência para isso nos últimos dias. Ou seja, provavelmente este bocado da conversa nossa seria um pouco diferente se não tivesse acontecido o que foi esta semana, e muito menos quero transformar réu, seja o que for, mas taticamente, pelo menos vamos pôr aqui a questão aqui, taticamente acho que isto que ajudou, tendo em conta o clima que se está a viver, a causa antirracista, a expressão que tu usaste. Nós podemos olhar isso de várias formas. Podemos dizer que, do ponto de vista de comunicação política, isso pode ter criado dificuldades ao movimento antirracista. Isso é importante, não é? Porque o combate político vive disso também, não é? É. Mas eu acho que, por outro lado, nós também podemos nos perguntar porquê que, incluindo pessoas polidas com alta responsabilidade no nosso país, conseguiram apenas pegar numa expressão vernacular para nós não discutirmos o que esteve na origem. E a minha pergunta é se a utilização dessa expressão não contribuiu para que isso fosse possível, porque, como tu sabes, havia muita gente que estava a fugir, queria fugir, incluindo pessoas moderadas, que queriam fugir do debate que a questão da Jamaica levantava. Isso tu não lhes deste a porta de saída? Não, parece-me que é muito mais fácil dizer que quem, na minha terra, um provérbio de implorar quem deslizou, pode-se assumir a culpa dele ter caído quando ele já estava quase a cair. Sim. Portanto, o que está a acontecer, na verdade, é que há uma vontade
de manter a discussão sobre o racismo um tabu. E as pessoas podem sempre encontrar uma desculpa para que nós não discutamos o racismo. Agora a minha pergunta é, tu hoje, olhando para trás, eu não estou aqui a fazer nenhuma pressão para que tu peças desculpa, até porque acho que seria disparatado. A minha pergunta é, se tu, olhando para trás, utilizarias a mesma expressão, imagino que não imaginaste que ela ganharia este impacto, até porque senão terias sido mais claro na formulação, mesmo que quisesse ser chocante, teria sido mais claro. Eu vou dizer com toda a frontalidade, eu acho que no dia em que nós deixarmos que o moralismo tomasse conta do debate político, nós estamos a fazer cedências absolutamente inaceitáveis. Mas as palavras são importantes, é uma das coisas que nós temos andado todos a dizer quando discutimos o politicamente correto, as palavras são importantes. Eu digo, a semântica faz parte da política, obviamente. Tenho consciência disso. O que me parece é que não se pode fazer. Repara, eu tenho 20 anos de ativismo. Eu já tive postos muito mais agressivos para com noutro momento. Por isso é que eu juntei aqui aquilo, tendo em conta o momento que se estava a viver, não é? Quando a PSP matou o MC Snake, ou quando a PSP matou o Cucu, eu tive reações muito mais violentas. E na altura, que me lembro, ninguém se lembrou de vir a Terreiro para fazer esse tipo de coro. O que me parece é que nós não estamos a perceber, nomeadamente as pessoas que estão do lado certo desta barricada, o que não estão a perceber é que, provavelmente... O que é que mudou desde essa altura até agora? Mudaram várias coisas. Para já, mudou a natureza do debate. Mudou a capacidade de penetração do debate no espaço público. Mudaram os protagonistas. Aumentou a capacidade de confrontação política por parte dos próprios protagonistas da luta antirracista. E há uma diversificação também desses atores. E contrário também, não é? Ou seja, a extrema-direita hoje está mais forte do que estava. E mudou outra coisa do ponto de vista nacional e internacional. Nós sabemos que há uma articulação, e ela é visível, há uma articulação da nossa extrema-direita com o que é a retórica da extrema-direita a nível internacional, nomeadamente europeia. E percebemos que há novos mecanismos e novas ferramentas que a extrema-direita nacional vai buscando em experiências como o Brasil, como a Hungria, como a França, para o debate nacional sobre o racismo. Ou para o desqualificar, ou para o acantonar, ou para, inclusive, usá-lo para ter palco. Não é? Antes de andar mais para a frente, deixa-me só insistir só aqui numa coisa e passo para a frente. Porque eu fiz-te uma pergunta e tu não me respondeste. Se hoje utilizarias essa expressão, tendo em conta as reações que existiram, já nos aconteceu a todos, a mim aconteceu-me, que o essencial do que eu quero dizer é o que eu quero dizer e perceber que a formulação poderia ter sido outra, que permitisse menos equívocos, pelo menos das pessoas que não querem. Há pessoas que querem ser equivocadas, não é? Mas há pessoas que não querem, não é? Mas eu não quero ser equivocado. O que me parece é que eu não faço a luta política fazendo uma espécie de futurologia relativamente àquilo que é o meu posicionamento, e sobretudo quando se trata, reparo bem, quando também queremos atribuir, e eu não quero desvalorizar o meu papel nem o meu nível de exposição público, mas transformar um desabafo numa histeria nacional parece-me que também é uma medida daquilo que representa a capacidade que a sociedade tem de enfrentar quem aponta de uma forma desabrida a questão racial. Falemos no que na realidade interessa, na minha opinião, que são as reações e o que é que elas dizem. Comecemos pelas reações explícitas, depois já vamos às outras. O bullying dos dirigentes do PNR e as ameaças e assédio que tens sentido, sentes-te cercado? Sinto-me cercado, sim, eu tenho recebido centenas de ameaças, de insultos, ameaças, algumas delas de morte e outras de pancada e de agressões e tudo mais. Mas as ameaças têm uma natureza absolutamente odiosa e assustadora, porque elas refletem um bocado aquilo que é o espírito de quem me fez à espera no Plaza Picoa. E eu quero ler esta ameaça, que identifica o dirigente do PNR
Esta recebia hoje, às 14h09. Disse assim: filho da puta preto do caralho, eu e mais os camaradas nossos vamos descobrir onde tu moras e vou enfiar um pau a ferver pelo teu cu, acima cabrão, macaco bambuíno. Eu e o João Patrocínios e Carlos Teles vamos fazer uma visita em breve. Vou a Sintra, vais ver. Esta é a última ameaça que eu recebi. O João Patrocínio foi o senhor que me fez a emboscada. Não, o Teles é o senhor que filmou. Sim, o João Patrocínio é o que aparece, exato. Não, o João Patrocínio foi quem me fez a emboscada ali no Plaza, no Picoas Plaza. E portanto, o ambiente, ou seja, eu imagino que percebi, recebes centenas de mensagens. E esse é dos mais softs. Sim. E esta ameaça é das mais softs que eu tenho recebido do sistema diário. Há várias. Achas que é para levar a sério? É para levar a sério. Eu já apresentei queixas, já disse publicamente que pedi proteção policial. Não é porque vou deixar de fazer o que. Sabes que por ter pedido proteção policial serás acusado de contradição, não é? Já começaste por ser. Quando disseste que querias proteção policial, o que é que tens a dizer a quem até aponta uma contradição? Parece-me que se quem me aponta contradição quer estar por si próprio a me dar, provavelmente a querer me dar alguma legitimidade de eu não poder ter confiança na polícia. É isso que me querem transmitir? Então, se eu me sentir ameaçado... Achas que uma pessoa que critica a polícia tem mesmo direito à sua própria segurança, como é óbvio. Acho que isto passa entre os olhos dentro. Como é óbvio, não me parece que a polícia possa se colocar numa posição de uma apreciação política da minha intervenção cívica para me negar um direito que é constitucional, que é o direito à minha dignidade e à minha integridade física. E já agora, só para terminarmos aqui nas reações explícitas, o que é esta história dos 200? Eu não sabia que tu eras tão rico, portanto, se soubesse, podia-te passares cenas deste podcast, mas... É o que eu dizia anteriormente, isto faz parte de uma estratégia de... Mas isso vem de uma notícia que saiu, não sei se foi no Correio da Manhã, saiu no Correio da Manhã, não, pior ainda, não só saiu no Correio da Manhã, como saiu nas televisões de referência do nosso país, sim, que reproduziram o vídeo do bullying dos dirigentes do PNR, em que eles vinham outra vez reafirmar essa... E foste contactado por essas televisões para saber o que era os 200 mil? Nenhum órgão de comunicação social me contactou acerca disso. O Correio de Manhã, por exemplo, na sua notícia, disse que me contactou, e não é verdade, porque o que o Correio de Manhã fez foi contactar-me, a me convidar para ir ao programa de manhã com a Maia. Ao que eu disse ao jornalista que me contactou, que não irei a este programa. Mas, portanto, o convite do Correio da Manhã era para ir a um programa de entretenimento. De entretenimento de manhã. Era dar-lhes audiências, era essa a condição para tu para dizer a verdade. E no dia seguinte publicam no jornal uma notícia dizendo que tinham entrado em contato comigo. Portanto, o que é que são os 200 mil já agora? Os 200 mil são os meus contratos a recibos verdes, quero sublinhar isso, a recibos verdes, sim, durante 8 anos. Na Câmara Municipal de Lisboa. Isso dá quanto Dá por volta de 900, feitos os descontos todos. Portanto, 900 euros 900 euros líquidos por mês. Portanto, como se vê, eu sou uma pessoa muito rica. Eu ganho 900 euros por mês. Era o teu trabalho, basicamente, não é? É o meu trabalho, que tenho 2 filhos. É uma pessoa muito rica. Ok, era só esta aqui, como deves imaginar, é só a oportunidade de próprio poderes dar-te a oportunidade que infelizmente as televisões públicas, as televisões não te deram. Mas a reação, como tu próprio querias falar, eu também quero, as reações mais interessantes são as menos explícitas, são as que dizem mais, apesar de tudo, porque estas nós todos podemos considerar que são reações minoritárias, não é? São na sociedade portuguesa, acho eu, ou pelo menos quero acreditar que ainda são minoritárias. Quero que continuem a ser insignificantes e minoritárias, mas eu não sei se são insignificantes, mas minoritárias serão. O que me preocupa é quando nós olharmos... Eu estou a falar das explícitas, é que são minoritárias, as outras... que são as mais interessantes, que dizem mais do país, que levou jornais a publicarem editoriais de negros a dizerem que os negros se vitimizam em Portugal, mas acima de tudo que transformou numa espécie de anti-herói. E a minha pergunta é: o que é que achas que estas menos agressivas, não é, revelaram sobre o país?
Revelaram... Achas que, ou seja, tem a ver com o facto de teres utilizado a expressão bosta e bófia, ou que é mais do que isso? É muito mais do que isso. Eu acho que, aliás, quando um senador da República me trata de cretino... Estás a falar de quem? Do Seixas da Costa. Me trata de cretino. Ele próprio está a fazer cretinice política. Porque o que está em cima da mesa é saber se a sociedade está preparada, Portugal está preparado, para enfrentar um verdadeiro problema que existe, que é o racismo. E que está albergado em quase todos os nichos da nossa sociedade. E as reações dessas pessoas, supostamente as mais polidas, que estão dentro do nosso sistema, que são um bocado os baluartes do regime em si, porque são elas que nos têm governado, a maior parte das pessoas que governado nas várias formas, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista político. Isso nos diz duas coisas, na minha opinião. Primeiro é que o país quer se manter em estado de negação relativamente ao racismo. Segundo, tu achas que Portugal é um país racista? Não, Daniel, quando nós dizemos que Portugal é um país machista, não estamos a dizer que todos os homens são machistas. Eu não percebo, quando eu digo que Portugal é um país racista, porque é que as pessoas partem do pressuposto que estou a dizer que todos os portugueses são racistas. O racismo não é uma questão moral, é uma questão política, primeiro. Estruturalmente política. E há estruturas, há todo um trajeto, há todo um património de racismo que não tem a ver apenas com as circunstâncias atuais em que nós vemos, porque há uma continuidade histórica de uma certa narrativa que permanece, que continua no país. E se nós vimos as reações de alguma dessas pessoas, que são pessoas que estão no sistema político higiênico, estávamos a falar há pouco das forças noturnas, das forças mais de extrema-direita, aqui estamos a falar de pessoas posicionadas no espectro político tradicional, que vêm com esta conversa. O que nós percebemos... Qual conversa? A conversa de que Portugal não é um país racista, não há racismo em Portugal. O que nós estamos a fazer é nos auto-vitimizarmos. O que nós queremos... Houve quem, inclusive, nas suas análises, disse que o que está aqui em causa são duas coisas. A primeira é impor uma agenda de identidades ao país. A outra é uma revanche histórica quase que está em curso. Este nível, para já, isto parece esquizofrénico, mas não é só isso. O que me parece é que, para além da questão da esquizofrenia, há aqui claramente uma estratégia de desconversa. Essa elite, alguma delas tem responsabilidade direta no estado de coisas em que o racismo hoje chegou. Porque tiveram responsabilidades políticas, possibilidade e capacidade de poder contribuir para nós enfrentarmos o racismo. E depois isso tem outro aspecto que me parece o mais perigoso e o mais pernicioso que está nessas reações. É querer dizer que o racismo é uma questão menor. É uma questão, e sobretudo é uma questão de determinadas categorias da nossa comunidade. É como se o racismo não fosse o nosso problema enquanto comunidade, que é um problema de determinadas pessoas e que é com elas que vamos ter que resolver isso. Não somos nós que temos que resolver. Para já nós temos que resolver. Quando referes determinadas pessoas, referes-te em relação às vítimas do racismo ou aos racistas? Não, aos racistas. Sim. Não é? Que há poucas pessoas. Depois essa tendência sempre em dizer, em voltarmos outra vez ao excepcionalismo lusitano, ao processo colonial, ao lusotropicalismo. Acho que já falámos aqui com a Cristina Roldão. Exatamente. Eu acho que é preciso descolonizar esta própria narrativa do ponto de vista da retórica política, mas também da prática cotidiana das relações, das interações relativamente à questão da diversidade e a sua presença no espaço público. Mas por assim, se tu achas que se tivesse sido o José Falcão, voltando aqui à narrativa, se tivesse sido o José Falcão, que é do SOS Racismo também, a escrever o mesmo que tu escreveste, não teria acontecido absolutamente nada. Aliás, o José Falcão já disse coisas piores. E o país não se levantou por causa disso.
Acha que é o facto de ser negro Com certeza. e estrangeiro? E negro e estrangeiro para Sim, quando eu digo estrangeiro é exatamente. Ou seja, Aliás, alguém que não nasceu. há um general. Achas que, apesar de tudo, se, por exemplo, se tivesses nascido nos Palopes, mesmo assim a reação se calhar seria um pouco diferente? Seria diferente, porque há uma colonialite aguda. Sim. No seio da nossa elite política. Há um general que faz um posto, um general na reserva, e mostra realmente o nível do nacionalismo envergonhado e bacoco numa certa elite, que se indigna primeiro por um estrangeiro ter a distinta lata de se pronunciar da forma como me pronunciei, mas que vai mais longe, não é? O general Raul Luís Cunha disse: em relação aos últimos acontecimentos com origem no ocorrido no bairro de Jamaica, no Seixal, e após as declarações do infame que preside a organização SOS Racismo, não entendo porque é que o governo português não procede de imediato à expulsão do indivíduo Mamadou Ba, que não é cidadão nacional e já abusou em demasia da hospitalidade do Estado português. Ele sim é um racista assumido. Há muito que deveria estar errado de entrar no nosso país. Há limites que não devem nem podem ser ultrapassados. Para quem está mal, a porta da rua é a serventia da casa. Isto é um general, diz. Portanto, defende a tua expulsão de Portugal. Defende a minha expulsão. Por delito de opinião, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que as reações das nossas personalidades, sobretudo daquelas que estão do lado supostamente certo da democracia, revelam um problema estruturalmente profundo, que a classe política, a nossa elite, está, na sua maioria, em estado de negação relativamente ao racismo. E não quer que se discuta o racismo. Porquê? Porque, primeiro, muitas das pessoas que hoje dizem que eu sou um incendiário, não é? O que não querem que aconteça é que haja um escrutínio para nós apurarmos quais as responsabilidades que têm relativamente à questão racial. Isto é uma forma de fugir à sua responsabilidade. O que é que importa nesse momento nós discutirmos na sociedade portuguesa? Com tudo o que nós estamos a ver a acontecer pela Europa fora, pelo mundo fora, com a capacidade que o movimento antirracista, nomeadamente protagonizado por próprios sujeitos racializados, está a demonstrar, a capacidade que está a demonstrar em realmente influenciar a agenda política do ponto de vista do debate, ainda não do ponto de vista da proposta, infelizmente, e eu espero que ganhe maior dimensão e mais maturidade para que possa influenciar também do ponto de vista da proposta e da representação. Já falaremos mais das organizações. Deixa-me só perguntar-te, porque nós temos visto sempre a reação nacional em geral. Como é que achas que a comunidade negra, que está a assistir exatamente a isto tudo, reagiu às tuas palavras? Sentes que ouviu de uma maneira diferente ou depende? A comunidade negra não é ela própria homogénea, como evidentemente não é evidente. Não é? Mas se eu olhar para a quantidade de mensagem de solidariedade que eu tenho recebido por parte da comunidade negra e da comunidade cigana, diga-se, tenho que sublinhar isso, dirigentes associativos ciganos ofereceram-se inclusive a me acolher em sua casa para eu poder ter alguma tranquilidade, alguma paz. Centenas de mensagens de pessoas da comunidade negra também mas apenas dirigentes e ativistas ou sentes que ultrapassam isso? Pessoas, cidadãos normais. Eu tenho, não vou dizer milhares, mas centenas de certeza de mensagens privadas, pessoas que eu nunca vi, nunca conheci, nunca encontrei, que mostram solidariedade e mostram compreensão relativamente àquilo que era o meu estado de alma quando eu disse aquela frase, quando eu escrevi aquela frase. Tu escreveste aquela frase indignado, irritado? Indignado, revoltado, impaciente, porque eu tinha acabado, aliás, de ler o comunicado do Comando Distrital de Setúbal, que dizia, no fim, que aprovava a intervenção dos agentes envolvidos e que desejava... Basicamente aquele comunicado que diz que o inquérito que foi aberto não serve para nada, não é? Exatamente. Porque já está concluído, não é? Se concorda com a atuação, porque é que haveria de abrir procedimento de inquérito? Não é? Obviamente que a comunidade negra sente... Eu sou um privilegiado, eu tenho consciência disso. Eu não posso
Aliás, é só quem não sabe o que acontece. Eu já vivi na Quinta da Princesa, que é um dos bairros mais difíceis, um bairro a 1000 metros ou a 1 quilómetro da Jamaica. Só quem não viveu nesse bairro, só quem não viveu e conviveu com a forma como a polícia entra nesses bairros, é que pode achar que nós podemos perfeitamente olhar para a revolta que as pessoas que vivem nesses espaços sentem pela forma como são tratadas pelas forças de segurança, mas também por outras instituições do Estado. Não é? Então vamos falar do que aconteceu na Jamaica. Não achas que avaliar... Começo por isto. Que essa é uma questão que se me pôs a mim próprio quando vi o vídeo. Eu vi-o logo no início, quando ele surgiu no princípio, e eu não reagi publicamente. Uma das razões por não reagir publicamente é que já levo uns anos razoáveis disto e tenho muito medo de reagir perante vídeos. Não achas que o reagir perante uma imagem que é uma imagem selecionada, sempre selecionada por quem a põe, é sempre um bocadinho arriscado? Mesmo que tu sintas a indignação, há um filtro entre a indignação privada e a indignação pública. Mas no caso daquele vídeo, nós percebemos que nem sequer foi um vídeo editado. Aliás, se tu fores ver, há duas versões desse vídeo que circulam. Há uma versão mais curta, foi ela que me foi enviada logo quando aconteceu, 8h30 da manhã. Eu por acaso só conheço a versão longa. E há uma versão longa. Mas há uma coisa que não pode deixar de indignar. Nós olhamos, independentemente das circunstâncias que estiveram na origem da chegada da polícia, há uma sequência naquele vídeo que eu acho que é preciso ser explicitado e contado para as pessoas perceberem também o grau de violência que está ali. Quando nós vemos a chegar a carinha do corpo de intervenção, há um agente, é preciso olhar bem para o vídeo para perceber isto. Há um agente, quando chega, enquanto os outros colegas dele estão a preparar a operação, ele está a calçar as luvas. E ele não leva com ele nem o bastão, nem a algema. Calça as luvas. Este agente que calça as luvas, o que faz? Dirige ao senhor Fernando, que é o pai do Hortêncio, que sai do seu quarto e do pijama, portanto não estava na rixa, não era a tal pessoa, as tal pessoas que tinham atirado a pedra, e, supostamente, era uma pessoa que estava a dormir, que acorda porque ouviu o filho chamar por ele. E sai e vai em direção ao filho. Este agente que chega e que está a calçar as luvas, a primeira coisa que faz é dar socos e pontapés joelhadas ao senhor Fernando. Isso vê-se no vídeo. Ou seja, não era para deter o Hortêncio, ele dá-lhe socos e pontapés e joelhadas e de seguida dá um soco na mãe do Hortêncio, e é o mesmo agente que depois, quando o Hortêncio é detido, é algemado no chão, passa por ele e pisa-o. Deixa-me só fazer-te uma pergunta difícil. Difícil para ti e difícil para todos nós. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Que é talvez aquilo que levou algumas pessoas moderadas a ficar indignadas quando pelo menos achavam que tu estavas a dizer que a polícia era uma bosta. Vamos assumir uma coisa que eu acho que tu assumes, que os bairros como os bairros da Jamaica são bairros difíceis, bairros complicados. Não estamos aqui a discutir porque é que são complicados, objetivamente são complicados. Aliás, nós sabemos que as zonas onde vivem as pessoas mais pobres são as melhores zonas que até que os criminosos que não lá vivem podem utilizar para desenvolver os seus crimes, porque são pessoas mais desprotegidas, com menos capacidade de se defender, mais vulneráveis, tudo mais. Portanto, eu não estou aqui a fazer uma análise política disso. Até porque eu acho que nós temos que ser relativamente honestos nisto para não estarmos a negar o que qualquer pessoa vê, que há maior criminalidade em bairros mais pobres. Sejam de negros, sejam de brancos, sejam do que for. Porque a criminalidade desenvolve-se mais facilmente onde há pobreza, mesmo que não seja até às vezes cometida por mais pobres. Porque, na verdade, o que acontece nos bairros mais difíceis, mais vulneráveis, é que eles tornam-se um offshore dos criminosos que têm mais capacidade de se proteger das malhas da repressão e que os usa como forma de procuração para... Nós, aliás, sabemos que, por exemplo, alguns desses criminosos em bairros que estão prestes a fazer realojamentos
não gostam da ideia do realojamento porque perdem ali um espaço de manobra que tinham. Mas a minha pergunta era outra. Os polícias não são a elite portuguesa, estão bem longe disso, não é? Como algumas pessoas diziam, e não é falso, pelo menos do ponto de vista social, estão mais próximos daquelas populações do que estão próximos, olha, de mim, por exemplo, para não ir mais longe. E a minha pergunta é se tu, fazendo aqui um esforço de análise ao contrário, se nós concentrarmos o discurso sobre a polícia, não é também atirar no alvo mais frágil? Porque os polícias estão, nós sabemos que estão, não há nada que leve um polícia a ser mais racista que outra pessoa qualquer, não é? Provavelmente há uma coisa, que é a experiência cotidiana da insegurança, da dificuldade, etc. Não, há várias razões, não é? Nós lá iremos, porque sabemos que a polícia está infiltrada pela extrema-direita. Mas isso é um facto. É um facto. Mas isso é outra coisa que até é mais recente. Mas é um facto que tem influência. Também tem explicações. Tem explicações e também tem peso na forma como... Aliás, é a mesma coisa que eu estou aqui a querer dizer. Porque é que a polícia é um espaço onde a extrema-direita se infiltra com mais facilidade. É por algum tipo de frustração que existe nas forças policiais, não é? Obviamente que sim, mas... Deixa-me só voltar então à questão de Jamaica das Jamaicas, das várias Jamaicas deste país e a sua relação com as forças de segurança. O que me parece é que é impossível, eu acho que isso tem sido o erro político estratégico dos vários governos, que é pensar que nós podemos usar a polícia para resolver problemas de exclusão social, para conter uma eventual ou uma é possível e provável evolução nos bairros. Mas, no entanto, as populações dos bairros precisam, elas próprias, de segurança e de saber que podem chamar a polícia quando acontece... Mas todos nós precisamos de segurança. A segurança não é apenas uma questão física, mas também é uma questão de sentimento. Claro, mas também precisamos da polícia. Ou seja, a prova é que tu próprio estás a pedir proteção policial, portanto, todos nós precisamos da polícia. Nós precisamos da polícia que esteja a cumprir a sua função, não é? Que é garantir a segurança. O que não precisamos é de uma polícia de segurança pública se torne num fator de insegurança. Daniel, nós podemos hoje olhar para os 10 últimos casos de violência policial com motivações racistas, na maior parte deles. Nenhum desses casos mereceu uma pena como manda a lei, por exemplo. Isto é um barril de pólvora que nós estamos a criar enquanto comunidade, porque se há uma parte da comunidade que diz, que vê, olha, existe a lei, mas a lei não serve para me proteger a mim, e eu posso ser violentado, agredido, sem que daí resulte nenhuma consequência. Achas que isso cria uma cultura de desrespeito pela lei? É esse sentimento? Não, sentimento de desconfiança, de revolta para com a polícia, que é legítimo, porque o Estado não pode abandonar uma parte da sua comunidade. E essas pessoas sentem-se abandonadas. Isso não é responsabilidade apenas da polícia, é responsabilidade do Estado. As pessoas não podem sentir-se abandonadas. Lá diz-me uma coisa. E há outra cultura que também deixa-me dizer isso. Se nós olharmos os padrões de intervenção, por exemplo, da polícia. No outro dia, dizia um dirigente sindical, que um dos problemas que os leva a ter dificuldades de penetração nos bairros... dirigente sindical da polícia. Da polícia. Tem a ver com o grau de hostilidade que eles enfrentam nos bairros. Que é verdade. Há um grau de hostilidade que é recíproco. Mas a maior responsabilidade de garantir que esta hostilidade não se transforme num fator de violência é quem tem o poder, que é a polícia, não são os moradores. Não estou a ilibá-los. Não vamos. Mas uma é uma estrutura organizada com uma hierarquia e responde como um corpo. Um bairro não é uma estrutura organizada. O que a polícia não pode criar como cultura, como padrão de intervenção, é criar zonas de exceção jurídica no território, na forma como intervém. Não pode fazê-lo. Porque senão, para essas pessoas que têm uma memória histórica sobre a forma como os seus antepassados foram tratados pelo regime, começam a projetar essa imagem. Vocês continuam a olhar para nós, a tratar-nos sempre como trataram os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. Não pode haver num país
no país uma parte que é dos cidadãos portugueses e a outra parte dos indígenas, não é? Em que, como se no tempo colonial, com o Código de Indigenato, em que há uma exceção jurídica em que as forças de segurança podem entrar no bairro e suspender o Estado de Direito. Não é? Aquele episódio que eu contei é uma coisa que é inaceitável e já aconteceu várias vezes. E se a PSP e as outras corporações policiais não tirarem ilações e não assumirem responsabilidade, não atuarem em consequência, o que estão eles próprios a contribuir é, primeiro, que pessoas que estão na polícia, a gente que estejam dentro da polícia e que têm essas atitudes que são racistas, possam pensar que isso é aceitável. Porque há impunidade. Mas pior do que isso é as comunidades sentirem que não podem acreditar nas instituições. Não podem lutar por justiça social, por igualdade, porque não serão tratadas enquanto tal. A violência, portanto, mesmo neste caso de Jamaica, a violência, ou seja, eu não tenho... Há aqui uma nuance, que o facto que há uma divisão, ou seja, que há um racismo estrutural, que se nota, aliás, no número de negros nestes bairros em comparação com tudo. Agora, esta violência é uma violência racista ou é uma violência contra excluídos? O que eu quero dizer com isto é, se seria diferente se fosse em outros bairros semelhantes que existem, por exemplo, no Norte existem vários, sobretudo de brancos, não é? Porque no Norte há uma comunidade negra muito mais pequena. Achas que seria diferente o comportamento da polícia? Porque esta é uma das críticas que tem sido feita a quem diz que... Eu, por exemplo, posso dizer-te, eu não tenho dúvidas que o bairro da Jamaica, como resulta de uma sociedade racista, que a reação que houve da comunidade a todo este episódio é racista. Não tenho dados para ter a certeza. A própria Associação de Moradores diz que isto não foi um ataque racista. A minha pergunta é... se tu tens dados para ter a certeza que, independentemente do que é o bairro da Jamaica e o que é que ele diz, independentemente do que foram as reações, aquela ação da polícia é racista, não é uma ação contra excluídos, ou seja, a violência policial não escolhe só os negros como vítimas, como tu sabes, não é? Sim. Ela tende a ser sempre maior quanto mais desprotegidas são as pessoas que estão no sítio. A diferença é que a violência policial sobre corpos negros é um condensado da exclusão social e do preconceito racial ao mesmo tempo. Essa é a única diferença. Obviamente, e nós olhamos para o padrão de intervenção das forças de segurança em alguns bairros também ditos problemáticos em áreas metropolitanas, onde não vivem corpos negros ou não brancos, e vemos que não é igual. Não é igual. E isto tem que nos interpelar, Daniel. Tem que nos interpelar. Se eu olhar, como por exemplo, nós temos um bairro que é mais misto, que é um bairro que é apelidado de difícil, e onde há frequentes intervenções das forças de segurança. Nós não temos visto, por exemplo, a Zona Norte, não é? Machoeira, onde há negros, mas são em minoria, ou o bairro da Boa Vista, onde há negros, mas em minoria, onde são bairros que são considerados pelo próprio sistema como bairros sensíveis, bairros problemáticos. Não temos tido nota desse tipo de atuação por parte das forças de segurança. Mas muito perto dessas zonas, por exemplo, que seja Jamaica, seja Cova da Mora, quando a polícia entra, a sua atuação já é diferente. Portanto, na minha opinião, e por aquilo que nós conhecemos, por aquilo dos vários casos que existem, o padrão tende a confirmar que há um preconceito racial e racista por parte das forças de segurança, da forma como olham para territórios segregados, e sobretudo quando esses territórios são, na sua maioria, habitados por negros ou por ciganos. Se nós olharmos, por exemplo,
a comunidade cigana, como em vários acampamentos, onde entra, por exemplo, a GNR, e vemos como esta mesma GNR, no interior, mais ou menos, em bairros relativamente também ditos sensíveis, por exemplo, no Algarve, a diferença da abordagem da GNR entre comunidade cigana e comunidade branca é notória. Portanto, há um preconceito. O que me parece é que isto não quer dizer, e é preciso repetir isso para nós não deixarmos aqui nada em dúvida. Quando nós apontamos o dedo a essa violência, não estamos a dizer que a polícia, como ente ontológica, é uma entidade racista. Mas há uma cultura racista dentro das forças de polícia, e aí precisa assumir isso. Ao ver as reações que existiram a todo este caso, percebe-se que esse comportamento tem a ver com um sentimento dominante na sociedade portuguesa. E os relatórios internacionais, todos eles apontam para isso. Deixa-me agora avançar um bocadinho para o movimento antirracista e negro, que não é exatamente a mesma coisa. A reação à primeira manifestação foi de enorme, à manifestação na Avenida da Liberdade foi de enorme nervosismo. Eu não quero transformar esta nossa conversa numa permanente conversa sobre relatórios policiais ou coisas do género, mas é evidente que as pessoas ficaram perturbadas ao ver um conjunto de negros na rua. Eu já disse outro dia, as pessoas quando veem alguns negros pensam que é um gangue, quando veem muitos começam a pensar no motim. Aliás, a expressão gangue foi utilizada quando foi a história de Alfragido. As notícias diziam que um gangue tinha entrado, era um gangue, não era um conjunto de pessoas. Já no tal arrastão que não existiu. Já no tal arrastão. Sim, que não existiu, exato. Um conjunto de negros também é um arrastão, não é? Nunca pensam, é curioso mesmo, que sempre que se pensou naquela manifestação, a expressão que aparece é os desacatos que aconteceram, não é a manifestação. Portanto, há um divórcio entre a ideia de negros e cidadania. A minha pergunta é, tu achas que este episódio e a polémica em volta dele, este episódio, agora já estou a falar da manifestação, ajudará a comunidade negra a auto-organizar-se? Ou seja, pode ter o lado positivo de ser um empurrão para que a comunidade negra se auto-organize mais? Já existem organizações? Esta manifestação é só por si o resultado das dinâmicas que vão sendo construídas. E cresceram muito nos últimos anos? Com certeza, e vão crescer mais. Portanto, quem diz nós estamos a fomentar a construção de uma comunidade luso-africana que vai marchar sobre Lisboa, que se prepare, não é marchar sobre Lisboa. Esta comunidade vai exigir mais o seu lugar enquanto parte integrante da sociedade portuguesa. E porque já tem mais capacidade de organização, já tem mais capacidade de articulação, já tem maior capacidade de proposta política. Portanto, é preciso que, se calhar, em vez de continuarmos a assobiar para o lado, começar a discutir com esses movimentos e começar realmente a ter um debate sobre programa político. O que é importante discutir? Ao que é que vamos responder? Quais são as propostas para nós, finalmente, combatermos o déficit de igualdade que afeta essa comunidade? Porque essa comunidade vai continuar a organizar-se. E ela mostrou uma coisa. Eu acho que se os racistas tiveram aqui uma bufada de luva branca. Até agora, o movimento social antirracista e negro organizava-se de uma forma quase idêntica às formas tradicionais de organização política da sociedade maioritária. Não tínhamos as outras formas que existem na sociedade maioritária, ou seja, movimentos espontâneos que resultam da tomada de consciência política da sua própria condição para, a partir daí, exercer a cidadania. Isso começa a surgir. Porquê? Porque, efetivamente... Também porque começas a ter uma geração... nós sabemos que... Vou pôr a coisa um bocado difícil de explicar isto, mas os grupos sociais excluídos tendem a ganhar voz quando se tornam um bocadinho menos excluídos. Ou seja, quando têm uma elite.
quando tem, uma das coisas que tu notas, mesmo nos bairros de exclusão, é que o grau de ensino, etc., de participação de uma comunidade no conjunto da vida fez com que o movimento negro ganhasse lideranças que não tinha. Não. Tenho eu, pelo menos, essa sensação, sobretudo nas gerações mais novas, não é? Ou seja, que há uma nova geração mais internacionalizada no sentido do conhecimento, mesmo que não viaje, não é? Existem as redes sociais, etc., mais sempre conhecendo os movimentos negros fora de Portugal e aprendendo com eles de alguma forma, e ela própria mais escolarizada do que são os seus pais, não é? Obviamente, o que isso também nos mostra é que, apesar de todas as falhas do Estado, que são imensas relativamente a essas comunidades, não é? Aqueles que conseguiram usar o Estado para qualificar a sua própria vida, também qualificou a sua cidadania. E é por isso que o Estado e os partidos políticos, o país político, deve acordar para essa realidade. Perceber que é preciso realmente um programa político concreto, e nós lá iremos. Eu sou defensor, por exemplo, da existência de cotas. Se nós olharmos, nós sabemos que as cotas não vão resolver todos os problemas de igualdade. E criam alguns. Mas podem criar... Criam algumas perversões, acho eu. Mas eu não tenho uma posição fechada sobre esse assunto. Tendo em conta a natureza do modelo económico em que nos encontramos, o modelo político em que nos encontramos, obviamente que há riscos também. Mas a gente já vai falar sobre isso, porque eu quero falar... Mas sobre a questão da manifestação. De um partido que não tem um único negro no Parlamento, nem nunca teve. Mas a gente já lá vai. É a minha última pergunta, portanto não a vou estragar agora. Deixa-me só perguntar-te, isto tem a ver também ainda com as organizações. Tu és dirigente do SOS Racismo. Sim. Não achas que a representação afrodescendente é mais útil que organizações... ou seja, que de alguma forma vêm de fora da comunidade, mesmo que integrem pessoas da comunidade negra, vêm de fora? Que o SOS Racismo corresponde a uma outra fase da luta antirracista que já foi ultrapassada, ou seja, exatamente em que a comunidade negra não tinha os seus próprios quadros, não tinha a sua própria representação, e que ela está a ser substituída por novas associações de afrodescendentes, de ciganos, etc., que representam, têm uma voz própria e não precisam, por assim dizer, de uma organização com as características do SOS Racismo. Não me parece que seja ultrapassado, eu acho. Ou seja, há plataformas antirracistas que cruzam estas várias organizações, mas que o SOS Racismo corresponde exatamente a uma forma mais tradicional e antiga de... Eu acho que o SOS Racismo tem uma vantagem comparativamente, por exemplo, com o que se conhece dos outros SOS Racismo de outros países. Que nós nunca fizemos um antiracismo moral. O nosso antiracismo foi sempre um antiracismo político. Eu acho que o contributo que o SOS pode dar ao movimento negro, ao movimento antirracista novo, é precisamente o seu património de debate político sobre o antirracismo. Ou seja, é recusar a tentação que existe e é grande e é maior, e esta pressão para acantonar a questão racial numa dimensão moral. Eu acho que este contributo, numa troca de experiências e de articulação e de convergência política, pode ser útil ao movimento antirracista no seu todo. Mas é importante também dizer que, claro que é muito mais, tem maior potencialidade do ponto de vista da eficácia no confronto com a sociedade maioritária, que os protagonistas sejam eles próprios sujeitos racializados. Sem dúvida nenhuma. Porque nós, longe de nós pensarmos fazer o combate contra a homofobia pelos direitos das mulheres sem os gays e sem as mulheres. Faremos esse combate, homens e heterossexuais, mas obviamente não podemos fazer nenhuma luta feminista sem as mulheres. Nenhuma luta... Sem que as mulheres sejam o centro, o protagonista principal desse momento, independentemente de contar com homens. Eu acho que também é importante nós sempre construirmos uma coisa que em Portugal ainda não estamos a conseguir fazer, que é trazer o debate antirracista para todos os sujeitos racializados.
não apenas. Porque se nós limitarmos na questão meramente dos afrodescendentes, o que podemos fazer... Porque a verdade é que uma das razões porque o movimento, eu tive esta conversa com a Cristina Roldão, uma das razões porque o movimento de afrodescendentes ganhou uma maior capacidade de mobilização é porque ele próprio não é, desculpa dizer isto com esta, não é o mais excluído. Ou seja, não estou a dizer que não é o mais excluído, tem uma elite. Ele próprio tem uma elite cultural, intelectual, política, etc. Que, por exemplo, a comunidade cigana ainda não tem, ou tem muito incipiente. Já começa a ter. Sim, já começa a ter. Já está, há um percurso. Que também é fruto de alguma capacidade do Estado ter participado na escolarização, ou seja, de políticas públicas de escolarização da comunidade cigana. Também eu aqui... Ou seja, não podemos desprezar os avanços que, apesar de tudo, foram feitos. Não estou a desprezar nada. O que eu digo é que também acho que aqui também posso um bocado puxar a brasa à minha sardinha, e eu hoje, quando vejo a quantidade de dirigentes ciganos e ciganas que aparecem, fico orgulhoso do trabalho e do trajeto que o SOS fez. A maior parte desses dirigentes, todos eles passaram pelo SOS. E ainda bem que hoje estão nas suas próprias estruturas, nas suas próprias organizações, e estão a organizar a própria comunidade. Porque no fundo, o SOS não quer ser nem porta-voz, nem procurador do movimento antirracista. Não é? O que nós vamos sempre continuar a fazer é, não vamos deixar que o debate sobre o racismo, a disputa ideológica, fosse levada para o lado da questão moral. Eu não quero ser redundante com a conversa que tive com a Cristina Roldão, portanto vou tratar de um tema que a gente já tratou, mas numa perspectiva um pouco diferente. Tu estiveste envolvido na manifestação contra a estátua do Padre António Vieira, portanto eu não vou voltar ao tema, porque seria, para quem ouve os podcasts, seria redundante, uma discussão que já tivemos em que a Cristina Roldão expôs bem o seu ponto de vista, e o que eu imagino que é o teu também. A minha pergunta é outra. Aquela manifestação é uma forma dos afrodescendentes participarem na reescrita da narrativa histórica sobre o Império? Isso é importante para a comunidade negra, ou é um assunto da elite da comunidade negra? Não. É um assunto da sociedade portuguesa no seu todo. Porque enquanto a sociedade maioritária se cingir a ver uma parte da história, não está a ver toda a história e não estará preparada para ouvir a outra parte que sempre foi escondida. Mas a disputa sobre a memória convoca-nos para o presente. É que ela mostra que há uma porosidade ideológica entre práticas atuais e o sentimento colonial que ficou ainda na forma como nós celebramos o nosso passado. E ou somos capazes de perceber que não há heróis perfeitos, que o que nós estamos a exigir não é um julgamento da história, porque as responsabilidades já estão estabelecidas, mais do que estabelecidas. O que nós dizemos é reescrever a história é uma forma de afirmar que esta história que está contada em que nós não existimos, nós fizemos parte dela. Nós negros. Nós sempre fizemos parte dela. E era bom que essa versão contasse tudo o que aconteceu nessa história, não é? Contasse as virtudes, as virtudes que ela tem, mas também as suas vilanias. Contasse também a vossa história. Contar a nossa história. Porque é muito importante nós percebermos uma coisa. Nós não podemos pedir, exigir, como eu ouvi várias vezes nesses dias a propósito da manifestação dos jovens na Avenida da Liberdade, exigir direitos, não, exigir obrigações. Sim. Aos jovens que se portam mal, que fazem isto e fazem aquilo outro, e não lhes reconhecer direitos. Eles têm que fazer parte do tecido nacional enquanto tal. E não é aceitável que se continue a contar a história de Portugal como se ela fosse um conto de fadas para pessoas que hoje continuam a viver no seu corpo as consequências desta história. És dirigente do Bloco de Esquerda, aliás, estás desde a fundação. O Bloco de Esquerda tem neste momento 16 deputados. Nunca teve um deputado negro ou de qualquer minoria étnica. Não achas isso chocante e totalmente incoerente com o discurso do Bloco de Esquerda? E achas que vai ser desta vez
nas próximas eleições que o Bloco de Esquerda vai ter um deputado negro? Ou quando eu digo negro, ou de outra minoria étnica? Não quero falar sobre o Bloco de Esquerda, mas eu já fiz esta crítica ao Bloco e aos outros partidos. Eu ainda hoje comentava um artigo da Alexandra Lucas Coelho sobre isto. E lembrava que nos anos 90 tivemos 2 deputados negros no Parlamento. O Fernando Cá pelo PS, o Manuel Correia pelo PCP. E o que é estranho... E hoje há um deputado negro no Parlamento e é do CDS. O que me parece estranho é que esses 2 deputados desapareceram do hemiciclo, assim, estranhamente, e sem que o seu desaparecimento motivasse algum espanto. Mas eu não te vou facilitar assim tanta vida, porque mas eu vou responder, do PS e do PCP, vou responder ao Bloco. Vou responder. Claro que... E o Bloco foi aquele que mais claramente assumiu o discurso antirracista, portanto tem um dever reforçado em relação a todos os outros. Sim, não me parece que seja apenas uma questão de dever. Eu acho que nós temos que colocar isso de uma forma muito mais exigente ainda. O que me parece é que o Bloco tem responsabilidade de dar maior centralidade política e maior substância programática à questão racial. Essa é a obrigação do Bloco. Tem que lhe dar centralidade política e substância programática. Isso não passa apenas por produção legislativa, não é? Não chega. É preciso ir muito mais longe. E é preciso que o faça de forma muito mais transversal na forma como constrói. Mas tu não queres que o Bloco escolha a linha identitária que muita gente critica? Não é essa a tua linha que defendes para o Bloco, não é? Não é uma questão. Eu acho que quem se barricada um bocado na linha identitária é porque quer desconversar. Porque quando nós olhamos para o que a extrema-direita está a fazer relativamente à forma como interpreta, ou até alguma direita, já agora, interpreta a questão da identidade, usa para precisamente excluir pessoas não brancas do tecido social europeu. O que a responsabilidade da esquerda é saber como é que ele vai interpretar a questão identitária. Quando alguém diz, este alguém são os negros e os ciganos neste país, não é? Diz, eu sou negro, não é? O que este alguém está a dizer, vocês estão a olhar para mim durante tanto tempo e fingiram que eu não sou negro, não existo. Essa pessoa está primeiro a reclamar a sua existência, o reconhecimento da sua existência. Depois, o negro não se confronta apenas com o racismo, porque o negro é um sujeito político que está confrontado com todos os problemas da sociedade, todos eles. Mas ele não deixará de ser negro por fazer parte da classe trabalhadora. Da classe trabalhadora. Não deixará. Se nós olharmos para a guinada do eleitorado dos partidos de esquerda, tradicionalmente de esquerda, nos países europeus, percebemos que há aqui um problema que a esquerda tem que responder, que é esta quimera em que durante muito tempo a esquerda se instalou e que me parece que pode ser perigosa para os próximos tempos, nomeadamente para aqueles que se atiram contra o que chamam a agenda da identidade, que é confundir antifascismo com antirracismo. Não são iguais. Uma pessoa pode ser antifascista e ser racista. É mais difícil ser antirracista e fascista. Sim. E isto é um ponto importante se nós quisermos olhar para a questão da identidade, as questões identitárias, e perceber que essa reivindicação de reconhecimento não é uma reivindicação de isolamento ou de excepcionalismo por ser negro, não é? É uma reivindicação de justiça. Como dizia e disse sempre o Baldwin, não é que nós existamos, eles é que não nos querem ver, não é? Nós existimos, é preciso que nos queiram ver. E a responsabilidade da esquerda não é sequer ter o medo de ser acusado, como agora está a direita um bocado a levantar, de que está a ceder, está a capitular perante o seu programa máximo e que está a ceder à agenda da identidade. Quem olha para... Não há... Aliás, o capitalismo vive muito, não é? Nasce, tem a sua origem estrutural do racismo, do racismo, mas da escravatura. Mas pode superá-la sem mudar.
Ou seja, é possível o capitalismo superar o racismo e não mudar na sua natureza. E está a fazê-lo. E fê-lo. Nós tivemos nos Estados Unidos a eleição de Obama, houve quem anunciou de uma forma precipitada a era pós-racial, não é? E ela não... Mas eu não desisto da pergunta. Tu achas que o Bloco... é aceitável que o Bloco nas próximas eleições legislativas não tenha num lugar elegível? Não foi aceitável antes, não será aceitável agora, nem para o Bloco e também nem para os outros partidos. Tu és do Bloco, não é? Portanto, eu sou do Bloco, nem será aceitável, não foi e não é e não será aceitável. O que me parece é que o Bloco não pode fazer o que normalmente se faz na cultura política, que é: ok, querem um deputado, querem um preto de serviço, vamos já arranjar então um deputado. Não. Tem que ter um. Vamos lá ver, tem que ter um deputado ou vários deputados e deputadas, mas tem que ter um programa consequente que leve a sério, isto quem diz o Bloco, diz também os outros partidos, que dê substância programática às questões raciais na sociedade. Para terminarmos, tu és português? Sou. E benfiquista. Muito obrigado, Mamadou Ba. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.